Pessoal, é o seguinte, queria trocar ideia com vocês aí. A expectativa tá muito grande, né? Eu fico me imaginando já, se Deus quiser, passar para aquele domingo lá, 2 áreas de tatame, quarta e semifinal e podendo dar o meu melhor, né? Eu acompanho o Mundial já desde, acho que 2010, né? Quando eu era faixa laranja, mais ou menos, eu vi o primeiro, eu vi assim, comecei a assistir pela internet. E eu sempre via, né, finais de faixa preta, semifinais, faixa preta lutando. Então, hoje em dia, poder estar fazendo parte dessa história, saber que eu estou indo para mais um Mundial, e que eu também lutei, já lutei com o Otávio de Souza, com o Gabriel Ages, com o Calazans, com o Romulo, que são os tops da categoria. Eu acho que isso me motiva mais ainda e voltar lá e poder me divertir, dar o meu melhor, né? Eu acho que tudo vai depender do que eu estou fazendo nesses últimos tempos. Minha cabeça está limpa, estou fazendo tudo certo. Acho que eu estou até melhor do que antes, estou amadurecendo cada vez mais. Então, tenho quase certeza que eu vou fazer um ótimo campeonato. Como atleta, eu tenho ainda algumas pretensões. Eu gostaria muito mesmo de ganhar mais um Mundial na preta. Eu acho que esse seria... Se você pudesse perguntar como atleta, eu acho que esse título aí seria algo que eu ainda procuro e vou fazer de tudo para conquistar. E fora isso, a gente tem outros sonhos, né? E vem o sonho como professor de poder ajudar na construção dos sonhos dos seus alunos, né? Então fazer a diferença na vida deles, contribuir de alguma maneira. Mas como atleta, eu acho que mais um título mundial seria muito importante, é algo que eu tenho trabalhado muito duro para conquistar. Esse é o último ano que eu estou competindo profissionalmente, vai ser o meu último mundial e o ano que vem eu pretendo trabalhar, não ficar longe do jiu-jitsu, mas trabalhar com jiu-jitsu, dando aula e nunca ficar longe mesmo do jiu-jitsu. A partir dos meus 19 foi onde eu falei, não, agora eu quero viver no jiu-jitsu e vou arriscar, vamos ver aonde isso vai me levar. E eu vivo treinando forte, buscando os meus objetivos. Eu acho que eu divido um pouquinho do meu sonho e do meu objetivo. Meu sonho, claro, é ser campeão. Um dia alguém falou pra mim, você tem chance de ser campeão. Cara, eu peguei isso pra mim e eu guardo isso pra mim. Pode ter 100 pessoas falar, cara, você não tem capacidade. Mas não, uma pessoa no início falou isso pra mim e eu vou levar isso até o final. Esse é meu sonho. Eu acredito que eu vou chegar. Eu treino com os melhores, eu treino com os caras que são campeões, que foram campeões. Por que não, eu não sei? Eu treino pra isso, cara. Um dia eu vou chegar. Se eu não chegar, eu vou saber que eu deixei tudo lá. O objetivo é viver bem. É mostrar que, você trabalhando direito, fazendo as coisas da maneira correta, se alimentando bem, treinando, se abdicando de coisas que te afastam das coisas certas, vai te fazer galgar uma coisa legal. Eu falaria primeiro pro dono da academia, pro professor da academia, porque eu acho que ele tem que ter um olhar diferente. Ele tem que ter um olhar pro praticante de jiu-jitsu. Ele tem que ter um olhar para transformar a vida daquele cidadão numa coisa melhor e usar o jiu-jitsu como ferramenta para isso. Para ele fazer isso, a aula dele tem que ser melhor, tem que ser mais clara, tem que ser mais fundamentada. Então isso força ele, como a gente falou no início da entrevista, a estudar, como eu faço até hoje para poder atender os meus atletas. Eu tenho que estudar, se eu não estudar eu não consigo atender eles, né? Então assim, às vezes a pessoa foi criada no meio da competição e ela tem que estudar para fazer o contrário, né? E se ele fizer o contrário, a academia dele vai ter mais sucesso. E quando ele começar a oferecer a academia dele para todo mundo, ele vai começar a tocar a vida das pessoas de uma forma diferente. E ele vai ver que o jiu-jitsu é muito maior do que ele está vivendo hoje, né? Então acho que essa é a minha maior preocupação com o jiu-jitsu hoje. Mas eu acho que a gente está caminhando. Eu espero que a gente tenha sucesso aí em breve. A gente sempre tem uma apreensão, uma tensão, uma ansiedade, porque a gente bota muita pressão no campeonato mundial. E
E a gente não deveria ter tanta pressão assim. Né? O campeonato mundial ele deve ser só mais um campeonato. É que a gente linka muito o sucesso no jiu-jitsu ao título mundial, o que é outra forma errada de fazer. Eu me considero um cara de sucesso. Eu tenho sucesso há bastante tempo. Né? Desde que eu era novo, já, o Fábio é um cara de sucesso, um cara de sucesso. Não era nada. Né? Não tinha dinheiro, não tinha muita aluna, não tinha... Mas a minha postura era de um cara de sucesso. Nesse percurso, eu perdi várias coisas. Né? Talvez eu tenha perdido até mais do que eu tenha ganho. Mas algumas eu conquistei. E aí, você vai caminhando, você vai subindo, você vai galgando os degraus que você precisa dentro do seu objetivo de sucesso. Quando a gente estava lá atrás, o jiu-jitsu tinha uma possibilidade. Hoje o jiu-jitsu tem uma janela de possibilidades muito maior. Vocês têm mais chance de fazer sucesso do que eu tinha lá atrás. Né? Então, assim, o campeonato mundial não determina o futuro de vocês. Por isso, a gente não deve botar tanta pressão nele. A gente tem que fazer o campeonato mundial e tentar conquistar aquele objetivo como a gente faz tudo na nossa vida. Como a gente faz todas as ações que a gente se propõe. Né? E aí vai desde o nosso relacionamento, com o nosso compromisso de trabalho, com o nosso compromisso de treino. Quanto mais alinhado eu estou com todas essas coisas, mais chance de sucesso eu tenho. Cara, o Fábio, ele não falou isso hoje, mas ele falou uma coisa que me marcou muito. Tem muito cara que é campeão mundial, tem muito cara que não é, tem muito cara muito talentoso, enfim, diversas situações que a gente vê pessoas continuando e parando de treinar, entendeu? E o que importa no final das contas é a gente acordar no outro dia e fazer tudo de novo. Então, independente de eu ser campeão ou não, eu quero acordar no outro dia e fazer tudo de novo, para ser melhor todos os dias, entendeu? Para mim e para quem está na minha volta, para dar orgulho pro meu professor, para minha família, para todos os meus amigos, entendeu? Eu quero fazer a diferença de alguma maneira, a diferença positivamente em quem está à minha volta. Esse é o meu objetivo, e aí é assim que eu me sinto feliz, entendeu? Então é o que eu gosto de fazer. Então, o Fábio falou ali tudo, né? Eu me encaixei na mesma linha de raciocínio, né? Acho que nem todo mundo nasceu para ser campeão, isso é uma realidade, são poucos. Acho que às vezes eu já vi muito cara treinar muito, mas cheguei lá no dia não é o campeão, e não é por isso que ele não vai ter sucesso. Ele pode ter sucesso por N maneiras em muitos caminhos. Eu acho que você ser um cara de sucesso é você estar sempre fazendo bem, sempre ajudando, independente do que aconteça, com o coração e sempre olhando para frente, né? Independente das porradas da vida, é se levantar e voltar cada vez mais forte e realizar, né? Não é, eu não consigo, eu não posso. Eu acho que o cara de sucesso, ele acorda todos os dias disposto a ser melhor do que ontem. Eu acho que isso é uma pessoa de sucesso. Acho que quando a gente tem essa linha de raciocínio, a gente acaba conquistando coisas que a gente nem imaginava. Então eu acho que o sucesso é isso. O sucesso não é só você ser campeão, porque às vezes tu é um campeão, mas como eu falei com vocês outras vezes também, chega lá fora, tu não é ninguém, então tu não é um cara de sucesso, entendeu? O cara de sucesso é você deitar na sua cama, com a cabeça livre, fez tudo certo, tudo ótimo, e acordar no outro dia com mais disposição ainda de fazer melhor ainda.